preparem aí muito papel, muita caneta, que vocês vão precisar bastante para anotar tudo, tudo que eu for falando, porque hoje é uma aula muito prática. Vocês vão conseguir anotar muitas situações de aprendizagem para já saírem aplicando amanhã mesmo com os alunos de vocês. Isso é uma coisa que eu sempre falo em todas as aulas. Tudo que eu for falando aqui, tudo que eu for compartilhando aqui, é fundamental que vocês coloquem em prática para quê? Para ver se funciona, para ver se dá certo. Afinal, a gente vai ficar aqui 1 hora, A Júlia está perguntando se só o áudio dela está ruim, mas alguém está me escutando ruim ou estão conseguindo me ouvir bem? Coloca um joinha se estão conseguindo. Ah, bacana. Júlia, qualquer coisa, sai e entra de novo, tá? E daí você consegue aí, às vezes, se ajustar. Então, sempre coloquem em prática, para vocês terem certeza. É mais ou menos que eu vou testar o que tanto ela falou, né? Ela falou tanto ontem, eu vou fazer. Vamos ver o que acontece, vamos ver se funciona, vamos ver se está ocorrendo exatamente o que ela falou. Porque se vocês não fizerem, não tem como saber se funciona ou não, né? É quase que uma receita. Se eu te der uma receita de um bolo e te falar come que é muito bom, você só vai saber se é muito bom se você realmente fizer e comer esse bolo. Então, hoje eu vou te dar uma receita, mas não é uma receita para um dia, não. Eu estou falando de uma receita aí que vai se estender por uns 15 dias. Vocês vão ter uma sequência de atividades onde vocês conseguirão trabalhar com os alunos de vocês e começarem a ter bons resultados. Então, hoje eu vou dar um start inicial. Amanhã a gente vai aprofundar e vão ter outras situações de aprendizagem. E na quarta-feira a gente também volta com esse fechamento e mais algumas questões para vocês começarem a aplicar nas suas turmas. Então, esses 3 dias, nós estamos falando que você vai ter conteúdos aí para trabalhar com seus alunos até meados de outubro. Se você for seguindo dia a dia, for seguindo ali, acompanhando o ritmo do seu aluno, acompanhando tudo que for proposto, a questão de ouvir, de fazer o seu aluno interagir, você vai ter um material aí bem extenso para você conseguir ir tendo bons resultados e mais do que isso, fazer com que o seu aluno se alfabetize efetivamente. Então, o que é, né, a chave da alfabetização com propósito? Como que é alfabetizar todos os alunos com um planejamento que seja eficaz, sensível e que tenha resultados reais? Isso é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Nós estamos falando de lidar com seres humanos. E os nossos seres humanos nem sempre são adultos. Eles são seres humaninhos, são crianças que estão ali numa fase de desenvolvimento, de crescimento, de descobrir, de sensações, de sentimentos, de inseguranças, porque ele também é um ser humano que está lá na casa dele e também vive e passa por situações assim como nós. Só que nós já somos adultos, a gente sabe como lidar. E por vezes os nossos alunos ainda não sabem como lidar com tudo isso. Então, enquanto professor, a gente precisa ter esse olhar sensível, de saber em que momento o meu aluno está, em que situação ele se encontra, para a gente conseguir ofertar para ele exatamente aquilo que ele precisa. É a mesma coisa se eu pedir agora aqui para o pessoal que está aqui por detrás das telas, né, para a minha equipe, olha, eu estou com sede, e eles chegarem aqui com um pão de queijo, né? Vai matar a minha fome, não a minha sede. Ou seja, o meu problema não será efetivamente resolvido, porque o que eu falei é que eu estava com sede e não com fome. Então, é a mesma coisa, o nosso aluno, ele também nos dá pista, ele nos dá indicação de quem somos, o que queremos, até onde temos e devemos querer. Tudo bem? Para quem não me conhece ou está me conhecendo hoje, ou chegou aqui, né, porque foi falado aí nas redes sociais e tudo mais, eu sou a Kelly, sou professora, sou doutora em educação, sou mentora de professores alfabetizadores, professora da Secretaria Estadual da Educação do Estado de São Paulo e atualmente eu estou na vice-direção aqui em São José dos Campos.
Eu sou casada, sou pedagoga, sou psicopedagoga, mestre e doutora em educação. Entre muitas coisas que eu gosto de fazer, uma delas é estudar e lecionar. Afinal, eu sou professora por opção. Eu quis ser professora. Eu lutei, como muitas de vocês que estão aqui para me formar, para passar num concurso público. Eu abri mão de muitas coisas ao longo desse percurso e não me arrependo nem um momento, pois foi assim, com muita luta, que eu consegui conquistar tudo o que eu já conquistei, tanto na educação quanto na minha vida pessoal. Tenho como propósito empoderar professores alfabetizadores com práticas eficazes, planejamentos direcionados e um olhar sensível às reais necessidades de aprendizagem dos alunos. Eu busco ajudar cada um de vocês que está aqui, para se tornarem referência na sua escola com resultados reais, que vocês resgatem a autoestima profissional de vocês e, mais do que isso, que tudo isso gere resultados reais e um impacto na sociedade. E se você está aqui essa noite, é porque você acredita que eu posso te ajudar a alfabetizar todos os seus alunos com propósito, com segurança e, mais do que isso, com reconhecimento. Você vai deixar de se sentir perdida e passar a ser uma referência na sua escola. Por que eu sei disso? Porque hoje, até este momento, o que passa na sua cabeça é: eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei nem por onde começar, os meus alunos não estão evoluindo, eu não sou reconhecida na minha escola. Olha que eu faço tanta coisa, eu me desdobro, eu levo material, eu compro coisa do meu bolso e ninguém vê nada do que eu faço. E eu quero que nestes 3 dias você saia daqui transformada. E mais do que isso, sabendo como fazer para que todos os seus alunos leiam e escrevam. Que o seu trabalho seja valorizado e que planejar seja como mais leveza. Que você tenha ali como propriedade, sabendo tudo que você precisa fazer, de onde você tem que partir até onde você quer chegar. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Você quer aprender a alfabetizar com um planejamento eficaz e com propósito, mesmo que hoje você esteja cansada, que você não tenha apoio e até mesmo que você esteja duvidando da sua capacidade? Se você quer assumir esse compromisso comigo, faz um joinha, faz um coraçãozinho, manda um sinal, manda uma mãozinha, coloca um eu quero, um eu sim, eu estou disposta, eu quero aprender, eu quero ir junto. Coloquem aí, interajam para eu saber quem aqui está disposto, né? Eu estou vendo que tem gente ali que colocou, eu estou muito, eu quero muito, sim, eu quero, com certeza, muitos coraçõezinhos, que bom. É isso que a gente precisa pensar. Eu tenho certeza que se eu fosse escutar cada uma das 102 histórias, né? Que é o tanto de pessoas que eu vejo aqui, cada um teria uma história de superação para chegar aonde chegou. E isso é uma coisa que eu falo todas as vezes que eu vou dar aula. Todas as vezes. Todos nós que aqui estamos, a gente tem uma história, a gente tem uma certeza, a gente tem uma luta por detrás dessa conquista. E jamais esqueçam, você é uma professora. Você sabe mais do que ninguém o que você está fazendo. Às vezes, o que está te faltando é um direcionamento, é um olhar para algo que está aí guardadinho dentro de você, que você até escutou lá na sua formação inicial, mas colocar em prática não é tão fácil o quanto parecia lá nas aulas. Então, se você disse sim, se você quer, então vem comigo que eu vou te ajudar a ser uma professora que alfabetiza com propósito. Você vai tirar uma foto aqui comigo. Agora, eu vou colocar, vou ficar bem bonitinha aqui na tela. E você vai lá na sua rede social e vai me marcar lá. Você vai colocar, né, uma foto sua e vai escrever assim: eu sou uma professora com propósito. Então, preparem os prints,
Preparem as câmeras. Vamos lá, tirem uma foto comigo. Me marca lá, hein? @Kelly _Barros _doutora. Tá aqui no chat. Me marca lá. Eu quero ver. Tem 106 pessoas. Eu quero 106 curtidas lá. Vamos lá? Quero todo mundo lá colocando. Não esquece a frase. Eu sou uma professora com propósito, hein? Coloquem lá. Aê! Acho que deu, né? Deu para a gente interagir aí um pouquinho, brincar, vocês darem uma curiosada, né? O que está acontecendo nas redes sociais. Mas me marca. Lá o meu Kelly _Barros _doutora. E coloca lá. Eu sou uma professora com propósito, que daí eu vou conversar com cada uma de vocês que me marcarem. Eu vou lá conversar com vocês. Sou eu que converso mesmo, tá, gente? Não é máquina, não, nem a equipe. Eu que acompanho lá tudo que acontece. Então, tudo que vocês veem lá, todos os perrengues, as coisas boas, sou eu mesmo que estou colocando, tá bom? Então, nessas 3 noites, nós vamos nos aprofundar em hoje. O que a gente vai aprender, Kelly? A transformar o seu modo de alfabetizar e a formar como você se vê como professora. Então, você vai mudar aí. Como que eu me vejo? Qual é a forma que eu me vejo? Como eu me sinto enquanto professora? Tá? Amanhã, você vai descobrir que você não está errada. É o método que nunca te ensinaram. Então, você vai ver que é a forma, o como que funciona? Que você sabia de tudo isso, só faltava ser ajustado. E amanhã eu vou te ajudar e vou te mostrar isso. Você não está errada. E na terceira noite nós vamos fechar com chave de ouro com a alfabetização com propósito, que é uma alfabetização com alma, com técnica e mais do que isso, com verdade. Tudo bem? Então, vamos para a nossa noite, vamos transformar o seu modo de alfabetizar e a forma como você se vê enquanto professora. Já se passaram 6 meses. Nós já tivemos aí 6 meses de aula e você está se sentindo que já fez tudo o que podia, já deu tudo de si, mas os seus alunos ainda não estão aprendendo ou parece que ainda não aprenderam nada. Ou pior do que isso, você ganhou um presentinho de grego, né? Aquela turma toda que você já tinha deixado redondinha até o meio do ano, quando começou, a sua coordenadora, ou diretora, ou secretária falou: ah, chegou alguns alunos novos para você. E eis os seus presentinhos que chegaram e também ainda não estão no mesmo nível que você já conseguiu deixar sua turma. E mais do que isso, você começa a se cobrar porque ele está totalmente perdido daquilo que você já tinha como realidade. Você planeja, você vai lá, você ensina, você corrige, olha caderno, olha apostila, olha livro, dá atividade em folha, você faz tudo o que você pode, mas ainda assim você sente que está falhando. O problema não está em você, está na ausência de um método que realmente funcione. Agora vamos imaginar ver todos os seus alunos avançando, até mesmo tantos presentinhos novos, quanto aqueles que você já tentou de tudo ao longo desses 6 meses, e mesmo assim, eles continuam sendo um desafio para você, porque eles ainda não estão avançando. Mas ele conseguiu. Agora imagine também você chegar na sua escola e ser reconhecida pela sua coordenadora. Ela dizer: olha, ela já fez tudo isso, os alunos dela estão assim, compartilha com os colegas. Os pais chegarem na reunião de pais e falarem: eu estou muito feliz, o meu filho já avançou, já isso, já aquilo. Os pais das outras turmas falarem: ai, quando meu filho estiver em tal ano, eu quero que ele seja o seu aluno, porque a fulana que está com você, e você vê que tudo isso está fluindo. E aí vem o elemento principal, os seus alunos reconhecendo tudo que você faz por eles e mais do que isso, eles avançando dentro do seu conhecimento. Agora imagine também você ter tudo planejado,
tudo com sentido, com alma, você colocar ali tudo que você fez no papel, conseguir ministrar na sua sala de aula, conseguir encaixar tudo dentro da rotina, mesmo que ela seja corrida, você dá conta de acompanhar cada um. Parece um sonho? Pareceu algo assim, nossa, que maravilha. Ai, esse é o meu sonho, eu quero isso. Ai, como eu esperava isso. Mas tudo isso não precisa ser um sonho. Você não vai estar sozinha. É por isso que eu estou aqui com você e juntas nós vamos caminhar para que tudo isso que eu falei se torne realidade. Então, respira fundo. Vamos juntas, porque esse desespero é totalmente compreensível, mas não ajuda a clarear os caminhos. Você está nessa luta diária, no meio do ano, com os alunos que ainda não alfabetizaram, e tudo isso é muito difícil, mas tem solução. Vamos do começo ao fim. Teoria, diagnóstico, estratégia e prática. Tudo bem? A alfabetização ela vai muito além do simples ensinar a ler e escrever palavras. É a construção de uma consciência fonológica, a compreensão do sistema de escrita e, mais do que isso, a fluência. Os alunos precisam fazer com que tudo isso funcione de forma harmoniosa e ele consiga dar os resultados esperados. A criança, ela não vai decorar letras, ela vai construir hipóteses de como que a escrita funciona. Isso significa que cada aluno ele está dentro de um nível diferente, seja ele pré-silábico, silábico sem valor ou silábico com valor, silábico alfabético e até mesmo alfabético. O ensino só vai fazer sentido se estiver dentro do nível de hipótese de escrita que o seu aluno está. Então, já temos aí um primeiro marco a pensar. Se o meu aluno não está recebendo atividades de acordo com a sua hipótese de escrita, de acordo com o seu nível, ele não vai avançar. Ele não vai conseguir ir para frente. Então, muitas vezes, aí você já pegou um ponto que você precisa pensar. Como que eu faço isso? Como que eu descubro? Como que eu vou diagnosticar? Primeira coisa que você precisa fazer é mapear com clareza em que nível cada um dos seus alunos se encontra. Para isso, você vai fazer uma sondagem de hipótese de escrita. Você vai dar uma folha em branco, vai pedir para o seu aluno escrever o nome dele, se souber completo, melhor ainda. Vai pedir para que ele faça uma lista de palavras que você vai ditar para ele dentro de um mesmo campo semântico, sempre respeitando a ordem. A primeira palavra polissílaba, a segunda é trissílaba, a terceira dissílaba e a última uma monossílaba. E em seguida, você vai pedir para ele escrever uma frase contendo a palavra dissílaba. Então, vai ter que aparecer lá essa palavra para ver se ele vai voltar até a lista para poder escrever ela na frase. Após, você vai pedir para que ele realize a leitura das escritas realizadas. E, por fim, você vai classificar os seus alunos entre o pré-silábico, que ele ainda não está escrevendo, fazendo a relação com os sons, ele somente usa letras para escrever, mas sem ordem, sem sequência, sem qualidade, muitas vezes até sem variedade. Ele vai ser silábico, que pode ser o sem valor sonoro, que é quando ele já começa a entender que cada letra ali representada corresponde a um som, mas esse som não tem qualidade. Então, ele já faz a quantidade, mas não tem relação com o som. Ou ele é um silábico com valor sonoro, que ele sim, já domina a quantidade, a variedade e a sonoridade. Então, ele já tem uma qualidade a mais. Se ele é um silábico alfabético, que ele já representa algumas sílabas, mesmo que de forma incompleta, ou se ele é alfabético, que ele já começa a estabelecer essa relação entre som, fonema, escrita, e já começa a mostrar para nós que ele já começou a desvelar como funciona aí o sistema de escrita. Feito isso, você vai dividir os seus alunos, né, devidamente classificados ali com uma qualidade, com uma qualidade, com uma eficiência. É hora de você começar a pensar no quê? Como que eu vou trabalhar com esses alunos?
Como que eu vou atender às necessidades? Você acabou de falar isso, Kelly, mas como que eu trabalho? Como que eu vou trabalhar lá o pré-silábico se eu tenho alunos alfabéticos? Agora é a hora do agrupamento produtivo. É a hora que você vai começar a oferecer a cada uma das hipóteses exatamente aquilo que ele precisa. Então, o pré-silábico vai receber a atividade de acordo com o nível dele. Os alunos silábicos sem valor, o dele. O com valor, o dele. O silábico alfabético dele e o alfabético dele. Aí a gente precisa pensar no quê? Como que eu vou fazer as intervenções pedagógicas para esses alunos? Para cada grupo específico, você vai oferecer uma situação. Para aquele aluno que ainda não está ainda nem compreendendo quais são as letras e quais são as qualidades, você vai estar atento e vai conseguir trabalhar ali com ele. Aquele aluno que já está escrevendo, mas ainda está com uma questão de ortografia, você vai dar a devida atenção para ele. Ou seja, você vai oferecer para cada um exatamente aquilo que ele precisa. Você não vai ficar maluca de eu estou dando uma coisa que aqueles que conseguem estão fazendo e aqueles que conseguem rabiscam, não fazem, deitam, jogam a folha, pinta a folha, corta o cabelo do colega, porque daí ele não tem o que fazer, ele procura o que fazer. E aluno, quando não tem o que fazer, ele só procura para fazer coisa ruim. Ele não procura para fazer uma coisa boa. Ele vai lá e piora o que já não está muito bom para a gente, né? Então, a gente tem que ficar atento. E aí eu te dou a dica do quê? Faça um rodízio de atividades dirigidas todos os dias. Não precisa ser todo momento isso, mas em alguns momentos do dia precisa ser assim, precisa ser direcionado, se você realmente quer que os seus alunos avancem. É essencial para todos. Todos precisam ter esse atendimento. E aí você vai também trabalhar com esses alunos atividades orais, porque eles precisam entender ali que tem uma composição, que tem uma construção, que tem uma relação entre a fala, entre a escrita, entre a correspondência entre esse oral e o escrito. Então, quando você for fazer isso, todos vão estar voltados para você, todos vão estar direcionados para você. Pode até ser que os seus alunos sejam o papel de escriba, sejam eles quem vão escrever na lousa, mas você vai estar direcionando isso. E para isso eu te dou como dica de atividades, bater palmas para ele poder identificar quantas sílabas tem, quais são os sons correspondentes para cada uma dessas sílabas, e aí ele ir preenchendo. Se tem essa dificuldade, mas o meu aluno ainda está lá no pré-silábico, Kelly, mesmo que ele bata a palma, ele ainda não consegue, eis o agrupamento. Então, ele bate, o aluno que tem um pouco mais de conhecimento, bate as palmas para contar, eles descobriram juntos que são 4 sílabas. E aí eles precisam entender a qualidade. O aluno que já conseguiu fazer isso, ele vai ensinando o aluno que ainda não sabe. Então, estimar. Como que é? Como que é o ma, me, a, e aí eles vão ali, vão juntos construindo e com a sua mediação, identificando todos os sons e construindo a escrita. Trabalhe com eles a rima de palavras. Então, eu estou trabalhando lá uma palavra que tem o som trans, né? O que mais tem com som trans? Transporte, transparente, transbordar. E aí eles vão viajando, vão identificando, vão buscando referências, e tudo isso vai trazendo essa conexão, né? A palavra termina com oda, né? Roda. O que mais? Aí eles começam, corda, e borda, e eles vão embora. E aí você vai conseguindo mostrar para eles que muitas das vezes o que teve? A troca de uma letra inicial. E o som final ficou totalmente igual. E ele já vai descobrindo essa conexão, e na hora que ele vai escrever, ele, nossa, era só uma letra. E aí as coisas vão ficando mais fáceis, as coisas vão se conectando, vão se encaixando, né? Dizer palavras que começam com o mesmo som. Então, você pega lá um som que começa, estamos trabalhando a palavra gaveta, tá? Então, quais outras palavras começam com o mesmo G do gaveta? E aí eles vão junto com você ali buscando, né? Gabriel,
gaita, e aí vai embora e vai tendo esse repertório ampliado, essa construção coletiva desse conhecimento. Pensamos também nos trocadilhos de som, né? O que é isso, Kelly? Quando você tem lá a palavra bola e você tira o B e coloca o M, o que vira? Mola, e assim você vai fazendo. Se eu tiro o M e coloco o C, o que vira? Cola, e aí vai ampliando o repertório. Olha só, em 2 minutos, talvez, equipe, eu te dei aí 4 atividades para você trabalhar que vão despertar toda uma consciência de relação com a escrita, que independente do nível que ele esteja, é possível trabalhar. É ou não é? Você consegue ou não consegue avançar com todos os seus alunos? Fala para mim, dá ou não dá, de acordo com o que você está trabalhando, amanhã você fazer pelo menos uma dessas atividades com o seu aluno, com os seus alunos, né? Dá ou não dá para você levar isso amanhã para sua sala de aula? Faz assim para mim, sim, um joinha, um dá, claro que dá, eu vou fazer, amanhã mesmo eu já vou fazer essa. Gente, é muito possível. Eu falei alguma coisa que exigiu de vocês recurso? Recurso financeiro? Recurso de material? Recurso de xerox? Eu tenho que ter xerox para fazer, porque senão eu não consigo fazer essa atividade. Não teve, gente. O que eu dei de opções para vocês? Trabalhar o oral, o coletivo. Apaga. Vai na lousa, apaga, troca a palavra. Faz no banco de palavras. Ah, na minha escola não pode escrever em cartaz porque os alunos do outro período escrevem bobeira, rasgam. Então a gente não tem por hábito. Ok, faz isso. Vou te dar uma dica agora. Dica de professora que trabalhou em escola de periferia que também não podia. Sabe aqueles cabides? Se não tiver, porque hoje é mais difícil de achar, mas tinha mais, né? Mas a gente adapta, porque a gente adapta tudo, né? Pega o cabide, gente, coloca 2 prendedores. Você escreve e deixa ali pendura o cabide e vai ficar. No final da aula, dobra isso, guarda no seu armário. Amanhã você vai e pendura de novo lá a lista de palavras. A gente não precisa só buscar ou enxergar as dificuldades o qual estamos inserindo. Eu sei que a gente tem muitos desafios dentro da sala de aula e às vezes a gente fica, poxa, eu não vou fazer, mas o meu aluno perde, que horror, que tal. E às vezes é uma coisa simples, ó. Um cabide, 2 prendedores, você faz um painel, coloca ali, no final da aula você dobra e coloca para dentro, né? Então a gente precisa pensar em situações, gente, reais, né? Eu vi aqui, você não, que bom, você não vendeu material, gente. Eu sou professora igual a vocês. Eu estive na sala de aula nas mesmas situações que vocês e algumas às vezes até mais difíceis ou tão difíceis. A situação é muito do que eu quero, o que eu estou buscando. Eu estou buscando a aprendizagem do meu aluno. É isso que me importa. É para isso que eu estou lá todos os dias. Eu sempre falava isso na primeira reunião de pais para os meus pais. Eu, Kelly, estou aqui por opção. Eu fiz o concurso público. Eu não fui enganada a qual rede eu ia pertencer. Eu não fui enganada. Eu fiz o concurso por opção. Eu não fui eu caí aqui de paraquedas ou foi a sala que me deram. Não, eu participei de uma atribuição. Então, eu escolhi. Eu sabia o que eu estava fazendo ali. Eu não estou aqui em condições de, o meu chefe não está aqui, ele não sabe o que eu estou fazendo, então eu faço o que eu quiser. E realmente, o meu chefe não estava ali, não está. Né? Eu sou da Secretaria Estadual da Educação do Estado de São Paulo e eu estou aqui no interior de São Paulo. O secretário da Educação não vai descer lá e vir aqui bater na porta, professora Kelly, bora trabalhar, bonita. Estou pagando a senhora, né, pessoal, ficar aí à toa, não. Ele nem sabe quem eu sou. Né? Eu brinco que eu sou o número 27.364. Ele não sabe quem eu sou. Só que eu, Kelly, eu sei quem eu sou.
Eu sei como eu lutei para me formar. Eu sei o esforço que a minha mãe fez para eu poder estar na faculdade e poder estudar. A minha mãe me falava uma frase muito forte, assim, todos os dias, e não era me cobrando. Era a forma que ela tinha de me motivar para corre atrás, minha filha, corre atrás, porque é para você. Todos os dias que eu ia para a faculdade, que a gente se encontrava, ela vai, minha filha, vai estudar, porque não é fácil. Eu estou lavando privada dos outros para você poder estudar. Minha mãe era faxineira, ela limpava a casa para eu poder fazer faculdade. Então, assim, não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, quando eu chego lá na sala de aula, eu exijo dos meus alunos porque eu estou lá trabalhando. Lá é o meu serviço. Lá é a minha postura. Lá eu sou a professora Kelly, eu estou falando sério. Tem disciplina, tem regra, tem rotina, tem que seguir. É sim senhora, não tem essa, né? Dona Kelly, as pessoas dão muita risada, né? De, nossa, você é jovem, não liga. Eu falei, não, me respeitando, tá tudo certo, pode me chamar até de vó, não tem problema. É Dona Kelly, né? Professora, posso ir ao banheiro? Posso, ó, tem que ter regra. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Nós estamos lá com um propósito, com um objetivo, que é ensinar os nossos alunos. Então, só procurar problemas e situações difíceis não vai resolver. Isso já dão para a gente todos os dias, não é verdade? Né? Hoje eu falo assim, que se eu chegar no meu serviço, eu sentar, ficar quietinha por 10 minutos, vai aparecer uns 10 problemas no meu colo. Eu nem precisei levantar. Eles vêm até mim. E na sala de aula não é diferente, gente. Né? Tem aquele aluno que já chega chutando a porta, por quê? Porque o pai e a mãe brigaram em casa e ele vem soltar isso dentro da escola. Tem aquele aluno que apanhou, foi espancado, tem aquele aluno que chegou com fome, tem uma série de coisas que acontecem até eles chegarem na sala de aula e ali eles encontram uma pessoa que o conhece, que o respeita, que fala com ele, que o trata como ser humano, né? Que somos nós. Então, tudo isso acontece. E aí, quando eu dou esse modelo e falo essas atividades para vocês, é exatamente por isso. E aí, continue escrevendo, porque daqui para baixo, gente, essa foi a primeira de 4 sequências aí de atividades que eu já trouxe, e agora a gente vai para a próxima, que é a produção de texto coletiva e individual, porque a gente precisa pensar nos dois momentos, né? O coletivo tem as suas importâncias, que são fundamentais, mas a individual também nos revela muitas coisas, principalmente se eles estão realmente aprendendo o que a gente está dando ali no coletivo. Então, vamos lá. Para a produção de texto coletivo e individual, você vai pedir para, né, e fazer com eles a escrita de um texto coletivamente com a participação oral dos seus alunos. Essa escrita, por vezes, ela vai ser do trecho do meio, do final, do começo, vai depender do gênero textual que você está trabalhando e a turma que você está. Se for de primeira educação infantil até o primeiro e segundo ano, que são mais os textos de memória, dá para a gente fazer até ele completo, como as quadrinhas, as parlendas, as músicas, dá para a gente fazer ele completo. Se já é maior, como as poesias, os poemas, as músicas, aí a gente consegue fazer um trecho. Agora, se for os maiores ainda, os contos, os jornalísticos, você sabia, os textos jornalísticos, os textos de uma narração de algo que aconteceu, aí a gente precisa ir por partes. Mas sempre com a participação oral dos seus alunos. Como eu escrevo? De que forma eu coloco? Vou ler para vocês. Está bom assim? Tem algo a trocar? O que vocês querem trocar? Quer pôr outra palavra? Que palavra você acha que fica melhor aqui? Envolva o seu aluno, coloque ele como partícipe. E aquele que está quietinho, agora você, fulano. Eu tenho certeza que você tem algo para dizer que vai ficar ainda melhor esse nosso texto. Que ele fale uma palavra, gente. Já vai ter um sentido. Já vai ter a participação dele. Já vai ter um envolvimento dele. Tudo bem? Em seguida, o que eu faço, Kelly? Eu nunca sei o que fazer. Vai depender do que você está fazendo.
Pode ser que eles tenham que copiar, pode ser que eles tenham que recortar as frases, se você tem um recurso, e eles terem que montar ali na ordem. Pode ser que você dê para eles uma folhinha já com algumas questões para serem trabalhadas e eles tenham que passar a limpo. Vai depender aí do seu nível, da sua realidade. Tudo bem? Sempre que for uma produção individual, lembre do quê? O que eu preciso para determinados alunos? Como? Os seus pré-silábicos e silábicos sem valor sonoro. Você precisa do recurso do banco de palavras. Você precisa que ele tenha algo ali para ajudar ele a compor esse texto, porque senão ele não vai conseguir. Se forem os seus alunos aí já silábico com valor, silábico alfabético e até mesmo alfabético, ele precisa ter o conhecimento prévio do texto que está sendo ofertado, porque senão ele também não vai conseguir escrever. Ninguém escreve nada do nada. Lembrem-se sempre disso. Tudo bem? Ah, Kelly, mas eu quero uma escrita individual de lista. Beleza? Vai ter que ter um direcionamento. Lista do quê? Das frutas preferidas da sua casa, dos brinquedos, dos animais domésticos que você conhece. Sempre vai ter um direcionamento. E aí precisa ter também o direcionamento. Os alunos pré-silábicos e silábicos sem valor sonoro, eles precisam de um recurso, que são as letras móveis. Ele precisa ter algo ali que ajude ele. Os demais, pode ser que o seu silábico com valor, ele precise das imagens para ele poder referenciar e ele conseguir ali fazer essa sequência. Pode ser que o seu silábico alfabético, ele precise da quantidade silábica para ele conseguir completar. E o seu alfabético, pode ser que ele não precise de nada, ele já consiga fazer. Vocês perceberam como uma produção, ela também precisa de vários direcionamentos? Mais uma vez, gente, dá ou não dá para amanhã colocar na sala de aula? Eu sei que dá, né? Tudo isso foi pensado com muito carinho para vocês realmente colocarem em prática. E quando eu acabar, aí eu tenho uma pergunta valendo ouro, hein? Mas prestem atenção. Então vamos só relembrar para vocês escreverem aí, ó, já fica um spoiler, hein? Atividades orais, agora eu falei da produção de texto, beleza? Agora nós vamos falar dos jogos com o foco no quê? Na letra e no som. Os nossos alunos que ainda estão nesse período do ano, pode ser que eles estejam precisando muito disso, eles estão precisando de um direcionamento mais focado nessa situação. E aí a gente pode fazer o quê? O jogo com as cartas, né? O jogo da memória, que ele tem que ali virar e ver, né, a imagem com a escrita. Então, para ele poder fazer aquela associação do como que está escrito. Pode fazer o que também? O bingo de letras, se ele ainda está lá, silábico sem valor sonoro e até mesmo pré-silábico. Posso fazer também o bingo de sílabas, se ele já está silábico com valor sonoro, silábico alfabético. Posso fazer o dominó das rimas. O dominó das rimas cabe para ambos alunos aí. Inclusive, até colocar um de cada nível para exatamente despertar esse desafio e um ajudar o outro e um aprender com o outro. Eu posso fazer o jogo das cartas, em que ele vai virar, né, ali a carta, onde ele tem a escrita, né, inicial ou o começo, e ele tem o que completa ela, seja no inicial, seja no final. E ele tem que fazer ali o encaixe, como se fosse o jogo de trinca, sabe? Que faz a duplinha e baixa, faz a duplinha e baixa. Ele vai conseguir fazer. O jogo da memória, ele também pode ser tanto de imagem com a escrita, como silábico. Tudo isso a gente vai conseguir fazer o que com os nossos alunos? Garantir que eles fiquem engajados, porque todo mundo gosta de desafio, gente. Todo mundo gosta de jogo. Todo mundo gosta dessa adrenalina de ganhar, de perder, o que, que vai acontecer. Pode ser que ele chore quando ele perca, faz parte também. Mas todo mundo gosta disso e ele quer ganhar. Todo mundo tem isso, todo mundo quer ganhar. Uma coisa bestinha, gente. Fala que quem ganhar vai ganhar uma bala. Oi, bobeira. Um lápis.
É o que eles mais consomem na escola, né, gente? Eles comem lápis. Eles chegam com lápis desse tamanho no início da aula, vai embora com um toquinho desse tamanho e ainda pede lápis emprestado para a gente. Dá um lápis, você vai ver se não engaja esses alunos. E mais do que isso, gente, o jogo, ele vai fixar ali o conhecimento da criança. Ah, mas vai ficar jogando com eles. Vai aprender. Pessoal da educação infantil, quem é da educação infantil? Põe eu aqui para mim. Eu. Pessoal da educação infantil não me deixa mentir, gente. Faz lá jogo, faz brincadeira. Os bichinhos aprendem assim, ó. Parece mentira. Eles são tudo esponjinha, eles estão só ali. E às vezes a gente faz um jogo, uma brincadeira, desacreditando. A gente fala, imagina, eles nem vão perceber, vão só brincar e não vão. E um belo dia lá numa atividade coletiva, o bendito solta exatamente aquilo que foi trabalhado no jogo. E aí você fala, olha, não é que dá certo? Não é que funciona? Funciona, gente. Por quê? Porque é mais fácil de memorizar, é mais gostoso, é mais legal, é prazeroso, né? E as crianças, eles, apesar da competitividade e tudo mais, mesmo que seja num jogo, numa hora dessa eles se ajudam. Às vezes eles se ajudam até mais do que no dia a dia. E pode ser uma forma de você conseguir que isso aconteça melhor na sua sala. Faz jogo de competição. Quem correr primeiro e completar aqui na lousa, vocês vão ver, separa eles em equipes, em grupos, o quanto eles vão avançar, o quanto eles vão levar esse conhecimento. Tudo bem? A próxima sequência de atividades são atividades que sejam sistemáticas com palavras. O que é isso? Né? O que eu vou fazer? O que você está falando? Você vai usar as palavras como, por exemplo, o nome dos seus alunos, que é um contexto real ali. E dentro desse contexto, você vai desenvolvendo temas que vão gerando conversas, que você consiga ir desenvolvendo outras situações. O meu nome em si não é muito fácil, né? Porque é Kelly, meu nome não é um nome nacional. Mas eu vou pegar um nome bem comum, bem fácil, que a gente quase sempre tem, né? Aline. É muito tranquilo. E a partir dele, quantas coisas podem ser formadas? Mateus. Quantas coisas eu consigo, a partir deste contexto, ir fazendo outras segmentações de palavras, outros sons, né? Eu consigo fazer uma série de coisas. Me presta a janelinha. Azulzinho. Quantas coisas eu consigo fazer? Né? Eu consigo trabalhar a formação, a segmentação de palavras, eu consigo completar letras que estão faltando, eu consigo trabalhar quebra-cabeça. Pega ali para mim na caixa, tem nos envelopes. Um deles vou mostrar para vocês. Ó, agora veio a luz, que eu tenho até material pronto para mostrar para vocês. Que aqui a gente acende, a gente mata a cobra e mostra o pau. Vou mostrar para vocês já. Eles estão separando, enquanto isso eu vou explicar uma. Olha isso daqui, gente. Uma cartolina dobrada ao meio. Olha que recurso caro, hein? Um pedaço de cartolina que eu uso para sempre, se eu quiser. Tá bom? Aqui dentro vai estar a plaquinha do nome da criança que eu vou trabalhar. Nós estamos trabalhando a questão do nome. Vou fazer lá a chamada, o início, eu vou trabalhar alguma dessas questões e aí eu vou mostrar para o aluno. Eu tenho um nome aqui dentro que começa com esta letra. Que letra é essa? Aí eles vão falar, é o M. Quem tem o nome M? É as fotos das crianças, eu quero do nome. Tem o desenho das criancinhas. Só mostrando ali. Que letra que é essa? M. Quem começa com M? Mateus, Mariane, Marcelo, Micaele. Legal. Então, de quem vocês acham que é esse nome? Aí eles vão levantar as hipóteses. A próxima letra é esta daqui. Que letra é essa? Ah, juntas, que som forma? M-A, ma. Quem tem o nome que começa com Ma? Aí eles já vão eliminar uma série de pessoas, né? Ah, a Micaele não é, o Murilo não é,
Legal. Então, quem pode ser? Aí eles vão falar, o Matheus, a Mariane. Bacana. Vamos descobrir mais uma? E aí você tira mais uma. Vamos ver como é que fica? Já era? Ma. Se eu colocar esse daqui, como é que vai ficar? Mar. Ar. Mar. Mar. Quem seria? Eles vão ficar, é o Marcos, é o Marcos, é o Marcos, só pode ser o Marcos, é ele. Tudo bem? E aí puxei a próxima, e assim eu vou fazendo, até nós revelarmos todo o nome da criança. Uma coisa muito simples, uma coisa super possível. Um pedaço de cartolina dobrado ao meio, um sulfite com o nome da minha criança, e eu trabalhei a questão de identificação de letra, sonoridade, sílaba. Olha quanta coisa eu consegui desvelar apenas tirando as letras de dentro de um papel. É muito fácil a gente conseguir trabalhar. Aqui dentro eu tenho um recurso também, ó, envelope, tem a foto da criança, e aqui dentro do envelope eu tenho as letras que compõem o nome da criança. E ela vai ter que ordenar. Se ela ainda está na fase pré-silábica, eu coloco exatamente as letras que compõem o nome, né? Pré-silábica, silábica sem valor. Se ela já estiver silábica com valor, silábica alfabética, até mesmo alfabética, eu posso colocar outras letras coringas aqui no meio, para ele entender que algumas serão descartadas, porque não fazem parte do nome, e as que compõem o nome são as que formam o nome corretamente. Só isso, gente. Ah, Kelly, mas eu não tenho envelope. Me dá ali o potinho, outro negocinho. Só um potinho. Não tem problema. Foi dentro de um potinho de sobremesa. Aqui dentro já estão ó, as letras móveis já organizadas. A gente precisa se desprender, gente, da questão do eu não tenho recursos para, né? Eu preciso fazer a ação acontecer. Como? A melhor forma da gente se adaptar. Tudo bem? Deu? Possível? Dá para fazer ou não dá? Quem amanhã eu brinco com esse daqui, que chama a janelinha, tá? Porque a gente vai abrindo e vai mostrando. Mas pode ter outros nomes, né? Algumas pessoas conhecem com outro nome. Mas olha que recurso simples, bacana, não gastei nada. Peguei um pedaço de cartolina, que no caso, eu tinha essa cartolina decorada, mas nada demais, tá, gente? Uma folha só que seja mais escura para tampar a que esteja embaixo. Kelly, posso fazer mais o quê? Porque o nome já passou essa época do ano. Realmente, pode fazer agora os personagens do folclore, que nós estamos no mês. Posso fazer dos personagens do conto que eu estou trabalhando. Estou trabalhando Chapeuzinho Vermelho. Coloca lá os personagens da Chapeuzinho Vermelho aqui dentro. Vamos ver se eles estão reconhecendo. Estou trabalhando uma música, né? Pode ser trabalhado com crianças que têm aí as necessidades e as condições especiais, principalmente se eu quero que ele aprenda aí o nome das letras, a forma das letras, vai apresentando, pega um assunto que ele gosta. Meu aluno ama, né? É que dinossauro é difícil, mas eles amam dinossauro. Mas dá para a gente trabalhar, pode ser feito com parlenda. Estou trabalhando lá, hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro, ó. Põe lá dentro cachimbo, ouro, touro, valente, ó. Vamos conhecer as palavras, vamos completar. Dá para fazer tirando daí e já ter que encaixá-la na música, na parlenda. Então, eu trabalhei, descobri a palavra touro. Aonde que o touro vai se encaixar lá na parlenda? Ele vai lá e cola lá na parlenda. Olha que coisa. Eu já trabalhei duas coisas, já trabalhei a escrita, o oral, e ainda vou lá para ver se ele consegue fazer a leitura dentro do texto e colocar a palavra corretamente dentro da ordem e da sequência que está sendo lida. Vocês perceberam como é muito mais a gente ampliar os horizontes? Olha quantas coisas, vocês mesmos aí, ó, acabaram de dar 3 ideias, eu só ampliei a ideia de vocês. Né? Aprimorei o que vocês estão fazendo aí, eu coloquei, por isso que eu falei no começo, você não está errado, você só estava precisando de um
direcionamento. Tudo bem? E aí a gente pensar também agora numa próxima sequência, que são as memórias visuais e auditivas, né? Elas precisam disso. Olha aí as crianças com necessidades de aprendizagem direcionadas. Tudo bem? Elas às vezes não estão avançando porque elas não estão fixando ali como que é o fonema ou como que é o seu grafema, a letra, né, escrita. Então a gente precisa pensar em estratégias repetitivas para que isso aconteça. Uma delas é a leitura diária de palavras-chave, como rotina, o nome dos alunos da turma, quantos alunos tem na sala, quantos são meninos, quantos são meninas. Quem aqui já não faz isso todo dia na sala de aula, gente? Hoje vai ter aula do quê? Língua portuguesa, matemática. Hoje vai ter o quê? O recreio. Porque se a gente não põe recreio na lousa, eles não aceitam, né? Se a gente falar assim, não vou pôr, mas vai ter, eles ficam perguntando toda hora, né? E eles ficam ali perdidos nisso, né? Que outro vai ser recreio? Que outro vai ser? Então, a gente faz ali. Então, a gente sempre vai trabalhar essas questões. Enquanto eu estou escrevendo, eu estou lendo. Eu já estou fazendo essa composição ali dessa memória visual e auditiva. A gente vai fazer também o quê? O pareamento do som, imagem, letra. Então, quando eu pego essa letra aqui, que é a letra, aí eles vão falar R. R de quê? Do Ricardo, da Roberta, da Regiane, e eles vão falando ali palavras e eles vão entendendo que este R, que tem o som R, ele corresponde a uma letra que tem uma imagem e que tem palavras que vão ser escritas a partir deste mesmo R. Tudo bem? As cantigas, né, e as rimas são formas fortíssimas, grandiosíssimas, para a gente conseguir trabalhar e explorar essa questão dos fonemas. Alguém acabou de perguntar aí, como que eu trabalho essa questão de consoante, vogal, vogal, consoante? Aí, quando eu faço as rimas lá, as parlendas, as adivinhas, as cantigas, todas elas já vão trabalhar. O que a gente não se prende, principalmente eu, professora Kelly, tá, gente? Não sou contra nem nada, mas eu não vou, é essa questão dessa memorização enquanto repetição. Isso daí, se é consoante, vogal, vogal, consoante, consoante. Quando você escreve, você pensa nisso? Agora eu estou usando uma consoante, agora eu estou usando uma vogal, agora é consoante, agora é vogal, 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 consoante. Não, a gente simplesmente escreve. A gente não pensa o que, que ela é. A gente sabe quem são elas, mas a gente escreve sem ficar classificando quem são elas. Então, eu parto muito do princípio do quê? Isso é uma coisa que, se vocês observarem aí tudo que eu estou falando, sempre é escrever, sempre é ler, sempre é colocar em xeque o conhecimento, o uso, a vivência, tá? Porque se a gente for ficar pensando nisso, já pensou eu? Meu nome lascou-se, né? Porque eu vou ficar consoante, vogal, consoante, consoante, e o Y? Aí eu já me perdi, né? Se eu fosse uma criança que tivesse que ficar pensando nisso. Então, a gente tem que pensar também que essas questões, elas existem, mas eu estou pensando que o meu aluno precisa aprender a ler e escrever. Ele saber o que é consoante, o que é vogal e tudo mais, isso daí vai ser parte da rotina, do cotidiano, das ações ali do dia a dia. Não necessariamente que eu tenho que trabalhar essa situação para que ele aprenda e vivencie ela. Vivenciando, praticando, cantando, rimando, escrevendo, explorando, identificando os erros, construindo ali a escrita, ele vai conseguir isso de uma maneira muito mais tranquila. Tudo bem? E aí, continuando, nós vamos intensificar ali o atendimento individual. Para isso, nós vamos criar momentos de intervenções individuais ou em duplas, né? Vai depender ali do que você está trabalhando. Atividades de escrita com a sua mediação direta. Então, você passar a todo momento e ir perguntando, você ir direcionando. Aqui você colocou tal letra. Por que você colocou tal letra? Vamos ler? Vamos ver como ficou? Será que não está faltando nada? Vamos retomar?
Vamos voltar lá no nosso banco de palavras, vamos ver se tem alguma que pode te ajudar? Então, você sempre vai estar ali atento, tudo bem? Você também pode utilizar a monitoria entre os pares, né? Os alunos que têm um pouco mais de conhecimento ajudam os demais, porque daí eles também vão te ajudando na sala, e assim é uma forma de todos os alunos terem atenção, tá? E aí, para a gente encerrar, incluir a família. Sempre que possível, inclua a família dentro desse processo. Mande comandas curtas e claras, sempre orientado ali, né? Com atividades menores para casa, porque senão a tarefa vira uma guerra dentro de casa, né? E os pais falam que no outro dia, olha, eu não fiz a tarefa porque eu não entendi, mas a tarefa não era para o pai, né? E ele não entendeu porque ele complexou demais uma coisa que era muito simples. A tarefa é da criança, tá? Então, se for uma comanda clara, específica, objetiva, ele vai ler ali, vai comandar e a criança vai dar conta de fazer. Agora, se tiver muitas coisas, aí eles se perdem totalmente, tá? Dica sempre, dica de ouro. Sempre fale o seguinte para os seus pais. Quando o seu filho falar que não sabe a atividade, fala para ele que não é assim que a professora ensinou, fale para ele o contrário. Então, me ensina como a sua professora te ensinou, que eu vou aprender com você. E ele vai falar, porque eles sabem exatamente como a gente fala. Uma vez, logo no começo do meu magistério, acho que foi o meu primeiro ano, assim, específico, numa sala, numa turma minha, e eu tive uma aluna que eu tinha uma identificação muito até mais pessoal do que profissional com ela, e ela fez um aniversário, e ela vai, por favor, e a mãe dela, aquela coisa toda, aquela pressão imensa, e eu acabei cedendo e indo. Eu namorava com meu marido e nós fomos. A gente ainda era jovenzinhos. Fomos lá nós. Chegamos lá no aniversário, a menina, eles começaram a brincar e a menina inventa de brincar do quê? Escolinha. Falei, lascou, né? Mas assim, na hora eu nem dei muita atenção, gente, nem me toquei. Daqui a pouco, quando eu olho, a menina fazendo exatamente as coisas que eu fazia. Ela tinha o mesmo comportamento que eu tinha, ela me copiava inteirinha. Eu falei pro meu marido, vamos embora disso daqui, senão vai dar problema. Se alguém percebeu que aquela ali sou eu, o negócio vai ficar ruim. Porque ela falava, o jeito que ela falava, o jeito que ela conduzia os alunos, foi assim, eu falei, gente, como é se ver pelos olhos do outro, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quem é da educação infantil vê muito isso, né? A criança vai ler o livro, ela faz igualzinho a gente, né? Ela faz assim, olhem a imagem, elas viram assim, igual a gente faz, aí ela volta, arruma e continua lendo igualzinho a gente. Aí você fala, misericórdia, eu não faço isso não, menina, presta atenção. Mas a gente faz. Se eles estão fazendo, é porque a gente faz. A gente tenta disfarçar, mas não dá para fugir dos bichinhos que não foge um detalhe, gente. Um detalhe, eles pegam tudo da gente, né? E eu tive, só para a gente quebrar aí o gelo, eu tive um aluno no terceiro ano, e eu gosto muito de esmalte vermelho, assim, bem vermelho, bem cheguei. E no Dia das Mães a gente deu esmalte, era um kitzinho, esmalte, lixa, o palitinho e tal. E aí tinha que fazer a lista de esmaltes para as mães para a gente comprar. E aí eu fui perguntando e o menino pegou e falou assim: ah, minha mãe gosta desse vermelho que a senhora usa. Eu falei, nossa, esse? Eu falei, mas a sua mãe, eu não lembro assim, mas tudo bem. Tem certeza? Aí ele, tenho, é esse daí mesmo. Ah, tudo bem. Coloquei na lista vermelho e tá. Comprei o kitzinho, a gente deu, só que deu uma semana, na outra semana que foi a apresentação. A mãe dele chegou, ela tinha um cabelo cacheado lindo, chegou de cabelo liso, bem arrumada, assim, maquiada, o esmalte vermelho. Eu olhei assim, nossa, que diferente, né? Eu falei, realmente, bem que ele falou que você gostava do esmalte vermelho. Ela falou, eu não gosto. Eu já travei assim, eu, como assim? Ele falou, eu perguntei várias vezes. Aí ele falou, não.
Ele falou que era para me usar porque você usa e você ficava linda. Você não percebeu? Olha meu cabelo, alisei hoje para vir aqui por causa de você. Olha minhas unhas, jamais eu usaria isso, mas é porque ele vem em você, ele fala que é linda, ele fez eu passar. Eu fiquei assim, com uma cara, eu falei, eu não tô acreditando. E a gente acha que está indo ali, está tudo muito bem, gente. E eles estão reproduzindo exatamente. Na cabeça dele, ficava muito bonito ele me vendo ali. Eu quero minha mãe mais ou menos igual, mas não era a mãe dele. E aí eu, você me desculpa. Ela imagina, não, eu estou me sentindo muito bonita. Não é muito o que eu sou, mas está muito bom. Eu falei, misericórdia. Acontece, né? Então, observem que é exatamente isso. Nós somos o espelho do que os olhos deles estão vendo e a gente coloca ali numa série de coisas, tá? Então, para a sua próxima rotina, o que que eu te ofereço? Agora, gente, eu vou dar até com tempo, hein? 2 horas de trabalho. 2 horas. Se amanhã você tirar 2 horas do seu dia, você vai ter uma rotina de aula efetiva. E depois é só você adaptar para a sua necessidade, para a sua realidade. Primeira coisa que você vai fazer é uma roda de conversa com uma escrita coletiva. Você vai gastar aí uns 15 minutos com os seus alunos. Então, você vai determinar o tema de trabalho e você vai fazer esse trabalho com eles. A partir dessa escrita coletiva, você vai escolher um som, um fonema, para você trabalhar essa consciência fonológica com seus alunos, que eu acabei de falar ali atrás, né? As questões das rimas. Você vai gastar aí também uns 15 minutos. O terceiro, você vai fazer a leitura de palavras ou de um texto curto, pode ser inclusive do que você já fez. Também vai dar uns 15 minutinhos aí dessa atividade. Depois você vai para uma atividade direcionada em grupo dentro dos níveis de escrita. E aí sim, você vai gastar uns 30 minutos, porque agora sim é direcionado. Então, oferecer para cada grupo aquilo que eles realmente precisam. Você vai depois fazer uma atividade, aproveitando que eles já estão em grupos, você vai fazer aí um jogo pedagógico. Você vai gastar uns 15 minutos com eles. E para você fechar o dia e o momento de 2 horas, você vai fazer uma atividade de escrita individual, que pode ser totalmente individual ou até mesmo com apoio. Você também vai gastar uns 30 minutos. Vocês conseguiram observar que tudo que eu falei, ela sempre teve uma sequência e um trabalho dentro dos eixos temáticos, e é por isso que eu falo para vocês que os seus alunos vão se alfabetizar de uma série completa. Eu falei a questão da oralidade, eu falei a questão da escrita, eu falei a questão da leitura e eu falei a questão da produção de texto. Tudo que o seu aluno precisa para se alfabetizar efetivamente. Dentro de tudo que eu te trouxe aí em cima, você consegue montar essa sua aula de 2 horas. Kelly, mas todo dia eu vou ter que dar um jogo, todo dia. Lembre-se do que eu falei, faça a rotação. Você não precisa dar vários jogos. Hoje, eu caí aqui no grupo do jogo da memória. Amanhã, eu vou cair ali no grupo do bingo e alguém vai estar aqui no da memória. Amanhã eu vou estar lá no jogo das cartas e alguém vai estar no bingo, vai estar na memória. Eu fiz a mesma coisa, eu só estou rodando com os meus alunos. Você está fazendo o que muitos não têm coragem de fazer, que é o quê? Parar um pouquinho, sentar aqui nessas 2 horas que a gente ficou aí, e encarar a realidade e buscar uma solução. A alfabetização, gente, ela é um processo. E não se culpe, mas comece a direcionar o seu trabalho com estratégia. Portanto, foque nas atividades estratégicas e totalmente direcionadas para os alunos com os níveis deles. Então, para os alunos pré-silábicos, o objetivo é compreender que a escrita representa os sons da fala. Ele precisa entender e associar o som inicial à sua letra.
E ele precisa desenvolver a coordenação motora e ter essa atenção visual. Para isso, você vai trabalhar com eles. Caça-letra inicial, com imagens, ele precisa desse suporte. Você vai mostrar a figura, vamos supor, a bola, e vai pedir para ele apontar, né? Ou colar, ou recortar e colar, as letras, ou a letra, dependendo do nível, que começa com o som da palavra bola, que no caso seria o B. Olha que simples. Você vai jogar com ele o jogo Ache o Som, que são cartas com letras mais a figura, né? Então tem a figura e as letras. A criança, ela vai ler junto ali, ela vai ter que juntar a letra com o seu som. Vamos supor, tem um P e a palavra peixe, né? Ou a imagem do peixe. E aí ele vai ter que identificar o P de peixe, e assim sucessivamente. O ditado com apoio visual. Você vai falar a palavra, né? Ou pode mostrar a imagem e aí ele tem que escrever, mesmo que seja por rabisco. Vamos supor, você mostra isso daqui, pera, e ele vai ter que escrever, seja da maneira dele. Depois, juntos, vocês vão construir ali a forma correta para que ele consiga compreender como que é essa escrita. Uma outra atividade são as letras móveis, inclusive a do próprio nome. Isso precisa ser todos os dias, ele precisa, pelo menos, começar a identificar e escrever o seu próprio nome. A roda sonora, que é fazer uma roda, e eles vão ter que dizer palavras que começam com um determinado som. Então, vamos supor, eu pego lá a letra E, e todos eles vão ter que falar pelo menos uma palavra ou vai rodando até que se esgote. Então, eu falo escada, meu amigo fala espada, o outro fala escola, e assim vai indo, e vai passando, até que alguém não lembra mais nenhuma palavra, e ele perde. Aí a gente continua. Olha que simples, né? É muito fácil, e a gente consegue fazer uma aula super dinâmica, super interativa. Né? Esse jogo tem até na internet, até os adultos fazem esse jogo, né? Sílaba, os alunos silábicos sem ou até mesmo com valor sonoro. O que a gente precisa ter como objetivo? É fortalecer essa consciência silábica, é aproximar a grafia do som correto, trabalhar a estrutura silábica nas palavras. Para isso, a gente faz o quê, Kelly? É isso que eu quero saber, né? Então, vamos lá. Monte palavras com sílabas recortadas, vamos supor, lá, ao invés de dar só as letras, já trabalhe com as sílabas prontas. Então, tem a imagem da palavra casa, e aí tem a sílaba K e usar, que ele tem que montar. Né? Eles vão fazendo ali de acordo com a imagem, porque ele precisa ter essa visualização. O jogo do palavrão. Você diz uma palavra e a criança vai tentar escrever o máximo de letras que ele conhece, depois vocês vão lendo juntos para que eles possam corrigir. Então, palavras grandes, né? Para ele poder o quê? Poder ter uma hipótese ali para escrever dinossauro. Olha quantas opções para ele conseguir fazer. O bingo de sílabas, ao invés de ser de letras, né, ou de imagem, faça de sílabas. Você vai falar a palavra, então falou bola, e ele vai marcar. Se ele tiver o bo, ele marca. Se ele tiver o lá, ele marca. Ah, não, ele só tem o lá, marca só o lá. E assim sucessivamente. Uma outra atividade pode ser a roda de escrita com apoio visual, que é eles escreverem palavras simples com a ajuda do cartaz de palavras. Então, tá lá já a lista das frutas preferidas da turma. E você vai ditar palavras e vamos ver se ele consegue ali identificar e consegue utilizar para escrever no seu próprio ditado. Uma outra atividade pode ser o completar as sílabas, que você vai dar a imagem, mais a parte da palavra escrita, vamos por bó, e aí o resto, ou quadradinho, ou risquinho, para ele completar esse LA, né? O bolo LA. E ele vai completar. Pode ser também com letras móveis, também é um recurso muito bacana para eles. E o meu aluno silábico alfabético, né? Que ele já começou ali a compreender. Primeira coisa que você precisa saber é que ele precisa consolidar a correspondência entre fonema e grafema. Ele precisa também construir palavras com todas as sílabas que são ali necessárias dentro da palavra.
e ele precisa ler e escrever com autonomia. Para isso, você vai trabalhar com eles o ditado com apoio parcial, onde você vai ditar a palavra e vai oferecer pistas, né, para ele identificar qual é a sílaba ali, mas não pode ser coisas muito óbvias. Ah, falta um sa, né? Você vai dar dicas. É o mesmo que tem na palavra sapo. E aí ele vai buscando ali as referências e vai escrevendo. Tudo bem? É igual aquela brincadeira que eu escrevo aqui uma pessoa e você escreve na sua testa. E você vai me perguntando e eu vou te perguntando. Só que a gente vai falar em questão de palavras, tá bom? A segunda atividade pode ser a leitura e montagem de frases curtas. Então, você vai dar imagens e a criança vai ter que montar a frase, tá? Então, ele vai ter que completar ali corretamente. É menor, é mais fácil para ele escrever, então ele vai conseguindo. Uma terceira atividade seriam os jogos com rimas e o troca-letras, né? Se eu trocar o C de casa pelo M, vira o quê? Massa. Tá, mas massa existe ou não existe? Aí ele vai ter que começar a pensar, não, esse massa tem que ser com 2 S. Ah, por quê? Aí você já começa a trabalhar e explorar essa questão da grafia, da ortografia, tá bom? Outras, não necessariamente você precisa ter essa questão, mas essa é uma legal para a gente fazer eles pensarem nessa questão do S, 2 S, R, 2 Rs, tá bom? Uma quarta atividade seriam as tirinhas e os textos curtos com lacunas, né? A criança vai completar ali a palavra que falta. Exemplo, tá? Aí tem a imagem de um gato, está no sofá. Então, o que ficou? O gato está no sofá. Tudo bem? A quinta seria a produção de palavras com apoio visual, que é escrever a lista de palavras mesmo, com o mesmo início e o mesmo final, vamos supor. Todas as palavras têm que terminar com B, com bo, lobo, e assim ele vai embora, tá? Então ele vai ter que pensar ali e raciocinar. Pode até ser feito em dupla para poder fluir melhor a atividade e a aula. E os alfabéticos, Kelly? Porque eu tenho aluno que já está lá alfabético, mas o bichinho ainda está ali preso. Tá? Então, primeiro vamos entender qual é o objetivo da criança alfabética. Ela precisa desenvolver a fluência na leitura, ela precisa produzir textos com sentido e organização, e ela precisa ampliar o seu vocabulário e melhorar a sua ortografia. Então, a gente vai trabalhar aí, em primeiro lugar, a leitura e a reescrita de pequenos trechos de textos, tá? Então, fez ali uma leitura coletiva, fez uma produção, ele pode fazer em dupla ou sozinho. E depois você faz as correções e ele tem que passar limpo para poder fazer ali os ajustes necessários e ir se apropriando dessa autonomia na escrita. Uma segunda situação seriam os caça-erros, que são em frases escritas ou por nós ou pelos colegas. Porque achar o erro dos outros, eles são rápidos, gente. Eles acham que é uma beleza. O deles, eles não acham. Mas se é do outro, eles acham assim e eles fazem todas as correções. Então, trabalhe isso com eles, né? Como se eles fossem uns detetives dos erros e eles têm que fazer as correções. Uma terceira atividade pode ser um ditado surpresa com imagens. Você mostra a imagem, vamos supor, jacaré, e ele escreve o que vê. Depois ele compara com a escrita do colega. Então, quem acertou, quem errou, tipo stop, né? Então, quem acertou ganha um ponto, quem errou não ganha nada. E assim vai indo, porque o jacaré tem um acento, não é só jacaré, é jacaré. Então, eles terem essas questões aí para poderem pensar e colocar em xeque o seu conhecimento. Uma quarta atividade seria a produção de listas, bilhetes, convites, receitas. Ele precisa escrever os diferentes gêneros para quê? Para que ele amplie o seu vocabulário e que ele comece a compreender que cada gênero tem uma organização textual e que essas precisam seguir a sua estrutura. Tudo bem? Uma quinta atividade são os jogos de memória que a gente consegue fazer com palavras e frases, que é juntar ali, tá? E aí, vamos supor que tem o começo da frase e ele tem que fazer o final, ou já tem o final, ele tem que fazer o começo. Eles adoram essas coisas de criar. Tudo bem?
Eu sei que agora você já deve estar cansado, sua cabeça deve estar fritando, e você agora deve estar olhando para a sua turma, enxergando a sua turma e se perguntando, né? Agora no meio do ano, onde foi que eu errei, né? Por que que eu não fiz tudo isso? Mas a pergunta que você deve fazer não é essa. A pergunta que você deve se fazer é: o que eu posso fazer de diferente a partir de agora, com o que eu sei, com quem eu sou e com tudo que eu já construí até aqui? É isso que você precisa se pensar. Não é para você agora ficar se cobrando. Gente, olha quanta coisa ela falou, podia ter feito tudo isso, por que que eu não fiz? É agora. A partir de agora, das 8h50, o que que você vai fazer de diferente? Você não vai responder isso para mim. Você vai responder aí no seu papelzinho, no seu planejamento, no seu caderno, nas atividades que você pegou daqui e falou que amanhã vai fazer, né? Você não está falhando. Você só está enfrentando uma missão que exige mais do que técnica. Exige essa sensibilidade, essa escuta, essa coragem que você teve de largar tudo aí. Marido, casa, janta, rede social, a novela que diz que está fervendo, porque minha mãe ama novela, então eu sei que a novela está fervendo. Você deixou tudo isso para quê? Para você vir aqui hoje se transformar. Para você vir aqui hoje aprender e saber o quê? Como que eu vou mudar a minha forma de alfabetizar? E mais do que isso, como que eu vou sair daqui e ser uma nova professora? Aquela professora que ela falou lá no começo, empoderada, que sabe o que está fazendo, que tem uma fala persuasiva, que orienta os pais, que é reconhecida, que a sua coordenadora chega e fala: o que que você fez? Olha como a sua turma avançou. Olha isso, os pais estão me perguntando, estão falando que quer que o filho estude com você. Não tem nada mais prazeroso do que isso. Você não precisa saber tudo. Você só precisa saber por onde começar. E começar é reconhecer o que cada criança já sabe e caminhar a partir daí. Começar é olhar para a teoria não como peso, mas como um apoio. É montar atividades que façam sentido, é criar vínculos, é repetir, é ajustar, é insistir. Você é capaz de mudar o percurso dos seus alunos. E ao fazer isso, você muda a sua própria história na educação. Tudo que eu falei aqui hoje, vocês sabiam. Vocês só faltavam um direcionamento, uma luz. Nada do que eu falei foi impossível. Eu não trouxe nenhuma prática aqui dificultosa ou extremamente trabalhosa ou que você precisa de muitos recursos. E é por isso que eu te falo hoje, não pare. Você é muito maior do que você imagina. E o seu trabalho vale cada esforço, cada lágrima que você já derrubou lá escondida, cada vez que você acordou no meio da noite e falou: amanhã eu vou fazer isso para fulano, 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 fulano. Ou que você levantou, saiu da sua cama, correu lá nos seus escondidos, nos seus livros, nos seus armários e foi caçar uma atividade para aquele aluno específico. Tudo valeu a pena. Cada situação dessa foi um recomeço seu, para você ter certeza de tudo que você faz e como você faz. Nós estamos juntos e você pode sim transformar a vida dos seus alunos. Eu acredito nisso, porque eu já fiz muito isso na vida de muitos alunos, seja da educação infantil até o ensino superior. E pois bem, pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro dia. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, ou revisto muitas coisas, ou ter aberto aí o leque de possibilidades, vamos usar o nome que assim melhor seja, e eu já vou antecipar, que amanhã vocês vão sair com a resposta para a seguinte pergunta: por onde eu começo? Vai subir agora para vocês um link, que é a nossa chamada, que é para a gente ter o controle de quem esteve aqui, para poder gerar o certificado, né? É por aí que a gente gera, e eu vou ficar aqui.
tá? Uns 5, 10 minutinhos, para também não tomar muito tempo de vocês, para ir tirando as dúvidas. Qualquer uma que for mais assim, aí eu vou soltando no meu Instagram, nas minhas redes sociais, então me acompanhem lá, tá? Eu espero do fundo do meu coração, do alto da minha sensibilidade, que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprimorar as suas práticas, que vocês tenham conseguido anotar muitas coisas, porque eu sei que são muitas coisas, mas não se desesperem, tá? Tudo isso vai subir para vocês bem direcionado no grupo, vocês vão ter acesso, tá? Então fiquem tranquilos, se, eu perdi, eu queria muito, né, ter anotado esse, não deu tempo de anotar. Tenha calma. Tudo isso vai chegar para vocês. Eu sei que por vezes a gente quer absorver, então fica só ouvindo até acaba de anotar, né? Esquece de anotar ou ficou ali já pensando o que fazer. Eu imagino que muitas até já ficaram olhando aí os materiais que tem em casa. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou levar isso. Eu quero fazer isso com a minha turma. E se você fizer amanhã, tira uma foto, me marca lá, professora, estou fazendo, professora, olha isso. Que bom, Kátia, que você pensou muito, reviu muitas coisas, né? Teve uma reativada, Adriana, que bom, que bom. Eu acho que esse momento, né, essa volta, depois de férias, depois de tudo, que a gente dá uma distanciada, é importante esse momento, né, da gente poder dar esse opa, é possível, né? É possível, não estou sozinha, tá? O meu Instagram é Kelly underline, que é aquele risquinho, Barros, underline, doutora. Vai subir aqui para vocês também, tá? Tem gente que está falando que não está tendo acesso para a chamada. Quem não estiver dando, manda no privado do grupo, que daí a equipe manda para vocês, tá? Pode colocar lá. Já colocaram o link do meu Instagram. Dá para vocês colocarem. Pode mandar um oi, eu sou fulano, eu estava na aula, que eles também anotam, tá bom? Gente, muito obrigada, obrigada pelas mensagens de carinho, tá? Luciana, tem o link em cima da sua mensagem, ó, Forms. É só preencher. O Paulo também falou que não está tendo acesso. Pode mandar, Paulo. Manda lá para gente, ó, tá subindo aí de novo. Mas pode mandar. Não deixem de me marcar lá. Quem fizer amanhã, me marca, me manda. Se ficar com vergonha, pode me mandar no privado, tá? Pode me mandar que a gente faz aí uma indicação, manda um parabéns. Foi muito bom, foi um imenso prazer. Amanhã nós vamos estar juntos de novo e vocês têm uma tarefa, tá? Hoje nós, até onde eu vi ali, deu umas 150 pessoas. Amanhã vocês vão trazer um coleguinha. Então, chama alguém.